Lá na nossa hortinha já tem um pé de manjericão. Todo santo dia eu rego amor em seu coração. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think. Certo. Esses dois canteiros, a ideia foi fazer um jardim para punks, né? Planta alimentícia não convencional. Então no começo deu super certo e tá aí uma das coisas que a gente implanta e depois ajusta. Então nesse caso desses dois canteiros, a gente plantou muitas punks que na época ficou, no primeiro e no segundo ano, ficou uma agrofloresta lindíssima. Se vocês tivessem visto, nossa, ia agregar muito. Aham. Só que aí a gente teve uma chuva de final de ano depois e veio um volume d'água aqui, a gente teve que fazer uma abertura aqui e tal. E aí isso foi muito castigado. Tá. Né? Aham. A gente teve Tô vendo que tem umas taiobas tem ali ainda. taioba, Hora Pronobis, Aham. né? Umas canas de brecha, algumas coisas que ainda resiste, né? Mas a gente está para refazer todo esse projeto aqui, que precisa ter uma contenção e uma vazão melhor para a água, para a gente não deixar essa carga de volume e parar lá e castigar as vegetações, né? Certo. Então aí a ideia é a gente ir ajustando alguma coisa de acordo com o local para a gente poder buscar o equilíbrio, né? Então, ali, né, que tem mais ou menos um pouco do que era a nossa região. Eu vou aproximar aqui um para pouco mostrar da para o fauna pessoal. que tinha na região, né? Uma área composta de várzea, cerrado, mata atlântica. Né? A gente tem lá mesmo São José dos Campos, né? Vem dos Campos de Piratininga, São Paulo dos Campos de Piratininga, né? Antigamente. Hoje é só São Paulo porque perdemos Campos, ou estamos perdendo, né? Campinas, Campos do Jordão, então todas essas cidades que dão denominação a campos, dá conotação e traz essa importância da valorização da nossa origem, da nossa vegetação. Só que vem se perdendo real e da mesma maneira que a gente vê aí que realmente poderia ser implantado novos projetos culturais, né, para as pessoas entenderem. Aqui em Carapicuíba, por exemplo, as principais vias dão denominação a uma espécie de árvore da Mata Atlântica e do Cerrado. E as pessoas desconhecem isso. Aqui a gente tem estrada do jatobá. Nós já plantamos lindíssimas árvores de jatobá aqui, que são frutíferas, inclusive. Jequitibá e várias outras. E que a gente vem trazendo isso para a sociedade fazer o conhecimento. Capão Redondo, né? Um bairro aqui da zona sul de São Paulo e que traz essa origem que é as áreas de capão de Mata Atlântica, né? Em formato arredondado no meio de um campo grande de Cerrado Paulista. Então onde tem mais o passo veio d'água, onde é mais úmido, se tem ali as árvores de Mata Atlântica e as áreas mais morro, montanha, a vegetação de cerrado. Você falando isso, Marcelo, eu já estava pensando, eu não estudei, não pesquisei, mas eu estava pensando exatamente isso, né? A área que vem de lá, São José dos Campos, Campos do Jordão, etc. E com Mato Grosso do Sul,
Porque a gente tem Pantanal com 3 biomas, pelo menos mais específicos, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, tem Pampas. Então é como se fosse, não um corredor ecológico, mas aqui vai ficar no meio dos dois. E aí a gente tem a maior floresta de Mata Atlântica urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca. Então, vê como é que vai fazendo essa Tudo ligação. isso vai se tornando ilhas, né? Pequenas ilhas. Exatamente. E áreas para reprodução. Você imagina isso um bom tempo atrás, né? Sim, nossa. Alguns centenas de anos atrás, como que era, né, cara? Sim. As cidades, elas precisam crescer, se desenvolverem, Óbvio. mas elas precisam ter essa conscientização e esse mesmo formato ambiental da mão de que se desenvolve aqui o concreto, se tem que desenvolver a natureza do lado desse concreto, porque eu acho que seria o mínimo, né? Para manter ali a igualdade na busca da qualidade de vida. Para isso é bacana o estudo, por isso a gente fez questão de trazer essa rapaziadinha aqui, e a questão da educação ambiental. Sim. Né? Educação ambiental não só no papel ou não só em reciclagem de alguma coisa, mas a conscientização, mesmo que a pessoa não faça, mas ela replica. Então lá no texto que eu passei para você, que ele colocou, então alunos replicadores, os caras já têm o nome deles. Com certeza. Vão replicar, tem 2 caras aqui que vão passar para 200. E assim, então a gente tem, agora estamos diante de um paredão de vegetação biodiversa, frutífera da Mata Atlântica. Que maravilha. Tá? Então eu tô falando do quê? Eu tô falando ali daquela sangra d'água pra cá, ó. Que aí a gente pega o dedaleiro, capororoca, ali a gente tem um ipê amarelo, onde o professor está apontando a embaúba lindíssima, cheia de fruta e flores Olha ali. a fruta lá, olha lá. Cara, que demais. Você vê, ó, passando aqui, ó. tucaneiro, aí você tá passando, fazendo um panorâmica aqui, chegando no mutambo. Aqui tem amarelinho, outro amarelinho lá, como nem preciso falar que é amarelinho, Olha, né? que Olha as lindo, flores. que lindo, 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 Né? lindo. Reflorestou, e agora você está num processo de tratamento dela, reestruturação dela. Isso, e ainda estamos plantando mais. E estão plantando. É que Você a gente- expandiu para lá, mas não virou as costas para cá. a gente acessou a parte mais acessível aqui. O escadão estava em obra na época, então estava ruim da gente acessar por lá. Então a gente acessou pelo Lava Rápido, onde está aquelas telhas mais baixas ali. Ali tem um mato, um capim que não deixa ver, mas ali tinha um caminho. E a gente acessou com essas mudas para cá e elas já eram relativamente pesadas, elas tinham assim um pouco maior que a gente, essas daqui, e já tinha um torrãozinho um pouco pesado. Então para vir com essa muda, a gente acessou por ali e já plantamos nesse campo aqui, ó, que era a parte mais baixa. E aqui era cheio de capim, a gente tombou e tal. E agora a gente está nesse resultado. E a parte de cima a gente não conseguiu fazer isso porque era a parte mais difícil de acessar com as árvores. Então agora nesse próximo plano é entrar com um plantio de centenas de árvores naquela parte alta do talude para que ela venha ficar assim. Aí a gente vence aquele volume de capim, né? E a gente torna a área inteira tropical de desenvolvimento de regeneração, né? E assim, a gente plantamos essa daqui, por exemplo. Legal aqui. Já plantamos essa outra aqui ao lado, já vem essa outra aqui, imitando a floresta mesmo. Imitando a natureza. A gente sempre fala isso lá na escola, que a agrofloresta, a gente trabalha imitando a natureza, Viu, né? professor, é que tem uma coisa que quando a gente fala de natureza, existe algumas coisas assim que atrapalham um pouco. Por exemplo, que eu não tenho a mão boa para plantar. Então isso é uma coisa que distancia as pessoas. Sim, ela sim, acha sim. que ela não tem a mão boa para plantar, mas na verdade talvez aquela plantinha ela depende de mais água ou menos água, de mais luz ou menos luz, né? Então cada organismo de planta tem a sua, né, Sim. genética, a sua peculiaridade ali na situação. A agrofloresta concessional é justamente isso, é você pegar, ajustar, trabalhar com a questão científica, claro, imitando a natureza, né? Mas também tem que ter essa questão científica, entender, né, o que pode ser Sim. irrigado ou não, né? E então aqui a gente fez as trilhas
principais para a gente acessar com a turma, que é aquela trilha que a gente veio. E esse campo que nós estamos aqui, a gente está podendo estar aqui no momento, mas logo em breve essa parte ela vai estar toda vindo com uma vegetação, né, de solo. Que, ó, achei meu facão. Aí. Ó, a gente pode olhar esse solo aqui, por exemplo, olha só, que faz parte também do itinerário, Tomé, que eu estou dando aula do itinerário que tem a ver com alimentação, aspecto socioalimentar, e também nós temos o itinerário dos tipos de solo com o professor de química, o professor Gustavo. Então, que nem você falou, que vai servir para os nossos estudantes lá, a vegetação que você mostrou para a gente ali, que já tem a cobertura das árvores, o solo ele já está mais harmonizado com a questão de uma agrofloresta padrão, né? Tem um fator climático fator climático. E aqui ainda está nesse processo, que é um processo que a gente percebe que é um processo semelhante ao que a gente está passando lá na escola. Lá. Olha aí, pessoal, tá vendo? Essas árvores estão se adaptando ainda no solo, né? Já elas vão pegar uma meia altura legal, as copas já vão se conectarem, aí já dá para entrar com a próxima etapa já da agrofloresta. Maravilha! Uma coisa legal, que você vai vendo os níveis de microecossistemas, né? Você fala bastante, é muito legal. Que assim, a gente tem um solo e aqui tem um mundo, ó. Acabei de ver um inseto aqui agora, tem mesmo. um tatuzinho. Né? A gente tem um mundo aqui. Aí são as camadas, os níveis. Algumas vezes, me corrija se eu estiver enganado, Marcelão, por exemplo, você vê isso aqui, você acha, tá ruim, tá com bicho, tá podre, tá com praga. Mas observando aqui, a gente observa a presença de agentes polinizadores. Acabei de ver algumas borboletas, isso aqui é a presença de inseto minador. Então ele coloca os ovos, o inseto deixa os ovos, para quando eclodir, ele já tem a pupa, ela já passa por aqui, já vai se alimentando. Você vê que aqui já é marcadinho, ó. Ela já vai se alimentando e aí ela tem o alimento. Então isso aqui, às vezes, muitas das vezes, é presença de que está funcionando a polinização. Né? A diversidade de plantas com a diversidade de flores. Aquilo que você estava falando, não tem uma mão boa e tal, mas você tem que saber que tipo de iluminação, que tipo de solo, que tipo de insetos. A gente está tentando fazer um incentário lá na escola, com jardim sensorial, então isso aí vai ficar bem visível. Vai sim. E outra coisa com relação ao formato de plantio, é que com relação à arborização urbana... Isso é importantíssimo, ele falou na agrofloresta, o Hélio. Porque no conceito de arborização urbana, a gente precisa respeitar a lei orgânica de cada município, as sinalizações lombadas, postes, tudo aquilo que, né, a gente já sabe que é uma coisa tecnológica, porque a gente não quer plantar uma árvore num lugar que depois ela vai ser um problema para as pessoas, né? Então tem que haver esse cuidado. E normalmente quem cuida da arborização urbana é a Secretaria Municipal, né? Os projetos do terceiro setor que atuam também devem atuar, né, em parceria. Só quem deve respeitar essa lei orgânica deve saber que precisa seguir essa regrinha básica para entender onde que é o melhor lugar para plantar uma árvore ali. No caso da floresta aqui, então no caso da arborização urbana, existe como regra básica um espaçamento uma da outra, né? Isso daí é muito básico. E no caso do conceito de reflorestamento nosso, já não se aplica isso, a gente já imita a natureza. Então, normalmente é 2 mudas por metro quadrado, podendo ser até 3, dependendo das espécies. Aí as pessoas falam, você não está plantando muito perto uma da outra, porque elas têm na mente delas o plantio lá urbano, de manter esse distanciamento. Então tem essas diferenças, sabe? Que precisam ser compreendidas para depois ser aplicadas. Então aqui, né, lembrando que tudo que a gente veio fazendo aqui rola dúvidas e a gente tem que correr atrás dos amigos especialistas que possam nos auxiliar, né, para fazer dentro da razão acima de tudo, não com a emoção. A emoção ela é humana, então ela já é certa a vir.
Só que a gente precisa sempre estar ali com a razão do lado para a gente não deixar a emoção falar mais alto. Senão a gente sai plantando tudo que não deve, por exemplo. Né? Porque a ideia é que a gente venha utilizar espécies nativas. Porque assim, ó, muita gente, né? Outra página dos desafios que a gente tem aqui são as pessoas que a gente chama a comunidade verde, que fala, pô, que legal que vocês estão aqui, eu amo plantar, cara, eu gosto muito, e olha, eu tenho uma mudinha lá que eu vou separar, vou trazer para você. Aí quando chega aqui é abacate, é manga, são frutos exóticos. E a gente, claro que, né, eu pretendo ter um sítio um dia e ter lá um monte de frutas lá, seja exótica ou nativa, eu quero ter. Mas como o nosso formato, né, é reflorestamento, regeneração, restauração ambiental, então a gente precisa fazer a coisa de maneira correta. Então a gente não pode plantar com a visão de melhorar um ecossistema já causando desequilíbrio e trazendo espécies de outro canto. Então a gente tem esse grande desafio, que é ter uma sensibilidade, óbvio, com os presentes que chega até nós, como as sementes de abacate, que germina muito fácil, de manga, que germina muito fácil. São frutos que vêm lá do Japão, vêm lá da Ásia, vêm de outro continente, e a gente sabe que a gente precisa valorizar o que é nativo, endêmico, de preferência local, regional. Né? A gente teve uma situação dessa um tempo atrás, enquanto eu ainda trabalhava na Floresta da Tijuca, no Rio, com jaca. Jaca, muito comum. Então virou uma praga, tá né, cheia cara? de Então jaca. cai uma jaca, então você vê um monte de jaqueira. E aí, o que acontece? A fauna, principalmente macaco prego e sagui, eles comiam e aí iam tentar comer, pensando que era castanha, comia o caroço, então muitos animais com feridas na boca, com infecção, então a gente perdia uma boa quantidade de macaco prego, de sagui, então... Por causa de um fruto que não é nosso. Exatamente, teve que ter uma força-tarefa. Hoje, graças a Deus, isso já foi revertido, já está bem melhor, até com coati também, já, apesar dele ser insetívoro, né, mas também deu uns probleminhas. Sim. Dá. Por isso que a ideia é trabalhar a origem, né, nativa, o que deve ser trabalhado para a gente evitar o máximo possível mesmo esses controles, né, esses desequilíbrios. Top, Marcelo, top. Vamos caminhando. Vamos lá, a gente está aqui com o Marcelo Selvagem, urbano. Uma honra, cara, satisfação receber vocês aí. Vamos por aqui, ó. E ó, esse facão aqui tá 5 dias perdido. A gente trouxe sorte. José, pô, pra tu achar o facão, tá vendo aí? Ó, tudo isso aqui é um capim, né? Que Olha é Olha o processo que a gente está fazendo na escola. Fazendo na escola. Esse é o capim colonião e que a gente, ao cortar, Esse cheiro forte. ao cortar lá, ele caía e Gostoso. ficava um volumão, cara. E agora, recentemente, a gente adquiriu um triturador, então a gente está triturando tudo. Perfeito. E aí a gente usa o que é um problema, né? O que era um problema se tornou uma solução. Uma né? solução. E com isso que a gente está forrando toda a floresta. Perfeito, uma adubação Aí aqui toda. a E gente vocês tem- passam ele por toda a Por toda floresta. a floresta. Esse aqui é uma imbiruçu que já foi cortada no passado, rebrotou e está vindo. Aqui o que eu tava falando, ó. Olha o que eu tava falando antes. Depois eles vão eclodir e vão fazer a minação, tá vendo? Tirei a mamãe daqui. Ó. Ó o vaia. Tá vindo também, já estava Que demais, lindona, que mas demais. sofreu aqui um estresse por conta de um levantamento plano altimétrico que uma construtora veio fazer e aí teve que castigar um pouco a floresta. Ó, Ingamirim. Aqui é um broto de uma figueira branca. Tipo aquela que tem na aquatória? Ó aqui, ó. Aqui são as figueirinhas já, um monte de frutinho dessa árvore aqui, ó. Tá cheia, Caramba, carregadíssima. Aqui é uma zona de perigo por enquanto, porque eu tô com uma colônia de Apis mellifera, abelha africanizada, que elas escolheram aqui esse abrigo e eu tô segurando elas mais um pouquinho para fazer o manejo.
E isso mostra a questão de que você falou, né? Por exemplo, a abelha, essa abelha é da África, né? É, isso. Ele trouxe pra cá, Aqui, ó. introduzida. Tem uma colônia delas fazendo a... Vamos dar uma olhadinha? Não tá fraco não, hein? Viu? E ali tem outra colônia que tá bem grande, com bastante começando favo. ou já tá? Olha lá, o favo dela ali, ó. Tem um filhotinho. Cara, olha isso. Vem aqui. Pode vir devagar pra não assustar. É só vir devagarzinho que não dá erro. Esse é o controle, olha assim, né? E aquela parte que tá, aquela camada já fechadinha, ela já tá, esqueci o termo que dá, alveolando não, ela já vem fechando, porque é a parte onde tem a melgueira, né? Onde tem os filhotes. Figueira branca, figueira gameleira, Elas que fizeram? grume... Oi? Tu puxou cera lá ou elas? Não, elas que fizeram. Ó, aqui um gerivá que foi plantado pequenininho também, ó. Que é palmeira nativa da Mata Atlântica. Deixa eu mostrar ela aqui pro pessoal. Que linda, hein? E essa aqui foi plantada assim do nosso tamanho, cara. Ó, imagina. Uhum. Olha o tamanhão dela. Olha o guacuruvu aqui, ó. Quando a gente chegou, o seu irmão tava com a máquina. Era aqui nessa área que ele tava. Ele tava na parte alta ali. em Ah, na cima. parte Aqui alta. a gente fez durante a semana, a gente tá fazendo ainda um Tá. pouquinho aqui. Aham. Aí a gente traz o triturador, corta local e já tritura e já deixa aqui local, os bicos de lado. Ali Aham. você joga aquela, seria serrapilheira já com triturador ou manual? Isso, manual. A gente põe o Muito ralo, né? cara? triturador e sai triturando, depois pega e vai espalhando. Né? Vamos ali na parte de cima da trilha. Olha a coqueirona de capim, cara. Quaresmeira aí, né? Essa é a quaresmeira, bem florida. A gente está numa época do ano assim fantástica para Fica linda no meio da mata. de chuva, florada. Aquela aroeira pimenteira ali, ó, cheia de flores. Olha o tanto de polinizadores. Que demais. É que a câmera Eu vou talvez tentar não pegar. consiga pegar, Tem né, o que os muito, olhos cara. pegam. Mas tem muito. Tem muito. Aqui esse mato cresceu. Vamos chegar aqui só aqui. Olha aqui, ó. Aqui, essa florestinha, eu vou contar uma história rapidinho sobre ela. A gente ganhou de uma instituição, de uma escolinha, um monte de mudas pequenas no tubete. Mudinha tudo pequenininho. Mas veio assim de bom coração, né? Olha, doação para vocês. E eu não ia deixar lá morrendo. Aham. Tinha essa área aqui, a gente cortou o capim e plantamos aqui. Meu, primeira chuva que veio, o capim engoliu. Aí a gente foi mantendo no comecinho. Aí elas foram crescendo, ficando um pouco menor que essa, mas mesmo assim se engolia no meio do capim. E a gente controlando. Em algum momento aí ao longo da pandemia, a gente abandonou, o capim cresceu, engoliu. E recentemente a gente veio controlando devagarzinho, tirando o capim. Não dava para enxergar essa florestinha que vocês estão vendo aqui, ó. De tanto capim, cara. E aí depois que a gente cortou as toceronas de capim, a gente viu isso. Olha o tanto de árvore. Isso aqui é uma grumichama. É uma fruta deliciosíssima da Mata Atlântica. Aqui já tem outra. Que demais. Tem uma preciosidade assim muito aqui, ó. É aquele coração de macaco, né? Uma árvore que ela parece a leucena. Quase ela foi cortada. E a leucena é uma invasora, né? Que é essa daqui. Aham. Engolindo as matas.
numa época, nessa época, só tinha essa leucena. Aí um amigo, inclusive, chegou aqui e falou, vamos derrubar tudo isso. Falei, meu, a gente vai fritar no sol, cara. A gente precisa de uma sombrinha aqui. Ficamos embaixo da sombra dela. Aí hoje, ó, a gente já tem a embaúba, coração de macaco, já tem aroeira, dedaleiro, tudo fazendo sombra, né? E aqui aqui, ó, é um retrato de como era essa área. Essa parte é só capim colonião, Olha o tamanho disso. e aquelas arvoretas de leucena, ó, que não tem função ecológica nenhuma, é invasora, Aham. não traz nenhum benefício pra gente. Male os passarinhos pousam nela. Aham. Mas ela é sementeira, né? E essa semente cai, espalha e cresce muito mais delas. E essa vegetação está engolindo a vegetação biodiversa da Mata Atlântica. Tá vendo aí? Que da hora. Sabe? Olha lá, ó, tava tudo assim, cara. A gente tá vindo devagarzinho, porque a gente tá cercando essa parte. Vemos por baixo e por cima. Aí agora só falta essa. Essas marcações. Foi um levantamento plano e altimétrico que a construtora veio fazer. Aqui aí demarcou e tal, né, as árvores. E, Elas são registradas? eu tô fazendo um levantamento arbóreo, né, das Beleza. espécies, porque eu toda hora tô plantando. Na verdade, é o registro da área, né? Sim, Pra você poder fazer esse isso. levantamento. Lá nós temos uma área na nossa comunidade lá chamada Córrego Senhorinha. Já, né, pessoal, a gente já fez algumas ações lá, mas a gente tem aquela dificuldade que foi o que você encontrou, aquela, vamos dizer assim, aquela tática que você adotou de colocar caminho das cobras, de repente serviria para lá, porque a gente já tentou várias vezes fazer algumas ações lá de mutirão e sempre tem esse problema. E lá, você mostrando, a gente tem partes lá com essa característica aqui, né? Se Então deixar, você está ó, mostrando pra gente que é possível fazer ó, o algo. paredão, ó, o Aham. paredão de capim. Olha isso. E a força da água é bem maior, né? Aqui é uma escada hidráulica que pega a parte do dreno da área alta do bairro. Da área alta do E bairro. aí a água Aham. corre por aqui, quando Certo. a chuva, né, bem volumosa. Que E que bacana. aqui também eu tenho um projeto de fazer um paisagismo aqui. Dá para fazer uma coisa maravilhosa. Inclusive eu tô para entrar nessa área semana que vem, dar uma limpadona aqui pra gente fazer em abril, dia 22 de abril, um plantio aqui. Aí mais ali eu acho que eu vou ter que fazer uma ponte, sabe? Uma espécie de uma ponte para poder acessar com a galera e tal e expandir o negócio. Esse terreno é do Netinho de Paula, do projeto do Netinho. Mas dentro da planta dele, essa área é uma área verde, que ele acha que é verde. Mas é esse verde, é um verde sem função ecológica nenhuma. Então a gente vai cortar isso. Você e entrou em vamos- contato com ele, pediu Sim. a sua autorização? Sim. Ele tá sempre aí. Uhum. E aí, inclusive, vou convidar ele. Já fica aí o convite através do vídeo de vocês. Netinho de Paula, vem plantar com a gente. É isso aí, Netinho. Como diz o Danilo Gentili, Netinho, queremos você aqui, hein? Vamos lá. Onde termina o Cerrado e começa a Mata Atlântica. Então, Legal. bem nessa área de transição a gente plantou um grupo de araucária que estão, ó, super bem. Quero levar essa pra lá também. Maravilha. O último evento que a gente fez, e nesse próximo também que a gente vai fazer, essa área que a gente utilizou como palco. E aí a turma ficou todas na Uma área base, da... né? Isso, a gente pôs uma caixa de som, um microfone, Ah, ficou tá. bastante gente. Nossa, cara. Espalhamos a nesse nível. galera nesse morro. E daqui a gente falava, ó, pessoal, é assim, assado, a importância da natureza. Nossa, bem louco. E essa aqui é a estratégia. Agora dessa vez a gente vai fazer inverso. Vai ser daqui a galera toda aqui, ó. Que demais isso aí. Né? A ideia é essa, é a transformação, cara. E olha, eu vou até falar pra câmera isso. Que é dentro daquela pergunta que você fez lá embaixo na aquatória. Qual a mensagem que você passa pra galera que está fazendo esse trabalho, que estão desenvolvendo projetos, iniciação científica, seja o que for, cara? É assim, olha, nós como cidadão temos que pensar muito na cidadania, da prática da cidadania, porque quando a gente fala
de fazer alguma coisa, prioritariamente a sociedade pensa no poder público como obrigação. E eles têm o dever e a obrigação de fazer muitas coisas. E você varrendo só a sua calçada. E aí quem dirá você plantar uma árvore, quem dirá ver você recolher um lixo que não foi você que jogou naquela praça, do lado ali da sua casa. É fácil também você varrer da frente da sua e jogar na frente do vizinho. Então, quando você começa a se conscientizar de que é o bem comum, através da prática da cidadania, nada vai te afetar. Por exemplo, você acha que às vezes tem pessoas, pelo menos às vezes passa uma percepção sobre mim de que quando eu estou coletando aquele monte de lixinho ali em volta da rua, do laguinho, ou seja onde for, olha esse louco aí coletando lixo, era para a prefeitura fazer isso. Esses dias eu estacionei um carro na praia, eu, minha esposa e meu moleque de bermuda para curtir a praia. E paramos num lugar cheio de lixo ali, não custou 5 minutos, cara. Peguei, abri um sacão lá do porta-mala, peguei lá, juntei tudo, amarrei, coloquei lá e deu para ver alguns vizinhos olhando, tipo, que louco é esse? Por que ele está fazendo isso, sendo que tem uma empresa que a Associação dos Moradores paga? Já tem uma empresa terceirizada que recebe para fazer isso. Então, por conta disso, a gente deixa de praticar nossa cidadania e gerar grandes, reais, necessários resultados de relevante importância para a sociedade. Então, isso tudo que vocês estão vendo aqui foi assim, passando por cima de orgulho, inclusive familiar, orgulho de pessoas, de amigos, de pessoas próximas que falam, meu, você vai fazer isso, velho? Você é louco? Tal, sim, vamos fazer isso, porque o resultado não é agora, é lá na frente. Tá? E talvez eu nem esteja vivo para ver o real resultado. Ainda assim eu estou praticando cidadania apenas, não estou sendo nenhum super-herói. É só praticando cidadania, sabe? Plantando de cada dia, a gente faz um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Que se for para olhar aquele paredão de capim que eu preciso tombar e falar, pô, estou ferrado mesmo. Só que não é com base nessa energia que eu trabalho, é com base nos pequenos resultados daqui para lá. Como uma escrita. Como falar, às vezes eu dou uma pecada. Que eu costumo sempre orientar as pessoas para subir o escadão devagarzinho, contemplando as árvores, respirando o oxigênio que tem aqui. Depois do terreno do estádio ali já não tem mais esse oxigênio bom que a gente tem aqui, né? Então por isso que é importante subir o escadão de boa. E essa trilha aqui é uma trilha que ainda tinha uma vegetação invasora, bastante envolvida. Tinha um lixinho, porque querendo ou não é um trecho de passagem. Então passa alguns andarilhos e joga, né? Acaba jogando muito lixo aí. E a gente não consegue vencer, mas agora a gente isolou aqui, né? Isso, agora a gente está mesmo trocando lixo por planta. E aí quanto mais as plantas vão trazendo fruto, flores, essas coisas, a próprio ser humano também olha, começa, né? Esse problema que a gente tinha aqui, tinha no terreno inteiro. Aí a gente veio para lá, né? A trilha das cobras, por exemplo, pode ser aqui agora. Lá é a trilha das cobras e ali das aranhas. Legal, legal. Vamos para cá agora, florestinha aqui. Essa floresta aqui ela foi plantada em 3 dias, cara. Em 3 dias? Foi. Show de bola. Quando eu levo isso embora. Ó, então aqui, olha só, que bacana. Então, ó, essas árvores praticamente foram plantadas quase desse tamanho. Né? Foram doadas, tinha um projeto chamado Urban Jungle, né? Que é floresta urbana e tal. E ali a proposta deles foi fazer um cenário com essas árvores, montar uma espécie de uma baladinha, e foi a galera, fizeram lá a produção que eles precisavam. E aí depois as árvores ficaram, né? E agora? Compensação. E aí trouxemos para cá e plantamos aqui. Então aqui, né, a gente já tem um fator climático bem bacana. Aqui está a nossa maior riqueza, cara. Olha aqui, ó. Essa daqui é a nossa majestosa, que um dia ela vai ocupar isso aqui tudo. A figueira gameleira. É uma árvore assim fantástica da Mata Atlântica, centenária, né? E olha como que ela é aveludada, meu. Ela tem assim uma característica assim fantástica.
Olha só. Ela é muito 10. Aí a gente Linda, linda, linda. ó o tamanho das brumichamas aqui. A gente tem uma aroeira brava ali, plantada ali. Né? Aqui, essa daqui, professor, parece com a... Que a gente tava lá agora. É, parece uma paineira. Uma paineira. Mas não é. Essa é a jaracatiá. É um mamão nativo brasileiro. Mamão nativo brasileiro. Mamão Olha nativo é isso isso. aqui. Eu mostrei agorinha ali o mamão Aham. convencional, né? Sim. Então, essa aqui é a árvore de bem mamão. diferente. Olha Ela aqui, dá ó, um fruto os chamado agulhos jaracatiá. dele. Cara, que da hora. A gente tem bastante dela aqui até. Né? E em breve ela vai dar aí E a muitos folha é frutos. semelhante, viu lá, olha. Aham. Ó, gabiroba. A gabiroba da Mata Atlântica. Né? A gente tem muita coisa boa aqui que veio, né, pra compor essa floresta, ó, mais brumichama. Aqui é uma árvore chamada vassourão vermelho. E ela tem assim um vermelhinho aqui, né? Ela, meio tom olha lá, avermelhado. que legal. Olha esse jatobá bem no meio da trilha. É. Essa parte aqui a gente deixou propositalmente para fazer uma área de convivência para a prática de educação ambiental, piquenique, Aham. um simpósio aberto. Legal. Ó, esse é um araribá, tá bonitão pra caramba, do lado de outro jaracatiá, que é o mamãozinho lá. E aqui é a nossa figueira das lágrimas. Essa daqui é um clone que foi feito pelo o Ricardo Cardim, né? Fez um clone dessa espécie, que a gente tem um exemplar adulto lá em frente à Faculdade Federal em São Paulo. E que é uma árvore majestosa que ganhou esse nome por homenagem ao sentimento do povo paulista. Então essa daqui é a Figueira das Lágrimas, né? Uma das árvores assim mais apaixonante nossa, porque ela representa um sentimento do povo paulista, porque ali em 1900 faz tempo, quando os alunos acadêmicos se formavam na Faculdade Federal de Direito, ou os soldados iam para a Guerra do Paraguai, se despediam de suas famílias ali na Moca, e suas famílias amarravam, né, um laço de tecido nos galhos espalhafatosos dessa espécie já adulta. E aí essa árvore ganhou esse nome pelo sentimento do povo paulista, por conta da despedida, né, o sentimento de saudade, de despedida da Então, a área ambiental junto com a história aí também. Né, Enzo? Com certeza. Então aqui na capital nós temos o único exemplar adulto dessa espécie que passou por um processo de clone para poder sair essa daqui, por exemplo, né, que veio parar aqui. Através desse exemplar. Vivendo e aprendendo, laboratório vivo aqui. Aqui o capim tá alto, né? A gente vai cortar durante a semana ainda, porque aí a gente tem um projeto de fazer um mirante, né? A contrapartida dessa construtora visa contemplar a gente com um mirante aqui, para a galera vir mesmo e acessar todo esse horizonte. Ó. Que aqui Olha, dá para ter uma noção. Galera, chega aqui para vocês dar uma olhada aqui. Tanto do cerrado aqui embaixo, quanto da cidade. Olha, ali nós temos o cerrado. Eu queria ver se eu consigo chegar para mostrar para a galera a vegetação ali. Nós vamos pegar um ângulo legal ali embaixo. Tá. Que demais, que demais. Show de bola. Então aqui, né, a cada passo que a gente dá, na verdade, tem uma preciosa, a gente chama de preciosidade, né, do local. Olha essa lindona aqui, figueira também branca. Essa daqui é uma candeia, é uma árvore também que se adapta super bem no cerrado. Capixingui. Aqui nós temos então mais quaresmeiras, né? E esse jequitibá aqui, mimoso.
E esses capins são muito altos, né? Aham. Mas daqui é uma outra área que a gente consegue observar bem o horizonte. A gente está entrando com o processo de controle desses capins. Aham. Maravilha. Ó, talvez, vamos ver se aqui dá pra ver bem. Segue. Show. Você vê, ó, os prédios lá, tipo o prédio da Coab 5. Aí tem aquela avenida que vocês vieram, entraram às direitas e subiram pra cá. É aquela avenida divide Coab 2 e Coab 5, só são essas duas Coab. E ali, aquele horizonte lá na frente é Osasco, São Paulo. Aham. Muito Osasco, aquela região lá. Legal. Aqui a gente tá bem na divisa, né? Carapicuíba e Osasco, e aí Osasco e São Paulo. A gente chega em Osasco e é super rapidinho, já tá aqui, já é bem na cara mesmo. É, você sai ali na marginal ali, aí já pega a avenida principal e já cai aqui. É rapidinho, aqui é 1 quilômetro. Lindo exemplar de jequitibá, né? E assim, na hora do plantio, removemos aqui o vaso. A ideia é que a gente preserve esse torrão no momento do plantio, que ele não venha se desfazer. E então ele está aqui bem firme. Eu já achava o contrário, que tem que Desfazer tinha que ele. ter que desfazer ele. Não, aqui está todo a raiz dela preservada, pronto para se desenvolver, ó, e se espalhar. E ela vai ter ela vai espaço se espalhar. justamente para... Aqui ela tá bem legalzinha. Aí eu convido vocês para colocar a mão aqui nela pra gente juntos passar a nossa energia e plantar ela lá no berço. Que é berço, tá? Não é cova. Cova a gente põe quem morreu. E quem vai viver uma vida inteira pela frente é berço. É isso Então bora lá. 1, 2. Aí. É, tá aí sim, hein? Isso mesmo. Tem que ficar com mentira. Aí aqui a gente... Aqui é a maior evidência, né, que nós temos aqui, é o do cerrado. Com esse tronco tortuoso, casco de E das jacaré, nossas ancestralidades. resistente a fogo.
A hora, né? Pra ela chegar nesse porte aqui, cara, ela sobreviveu a muitas coisas. Muito impacto das construtoras construindo esses prédios. E joga entulho daqui, joga montaréu de terra ali e ela aqui, ó, no solo dela, bem no meio do cerrado. E olha como ela tá cheia de link, né? Então É. é um bioindicador de ambiente mais puro possível. Independente, mesmo estando no perímetro urbano, fábricas, etc., quando você vê links, que é simbiose de algas e fungo, de cores diferentes, mais essa briófita que tá aqui, ó. Nossa, cara. Muito legal. Aqui, ó, outras aqui maiorzinhas, briófitas aqui. A gente tá indo agora pro Cerrado. Empresta o outro. Empresta o outro. Passa aí. A gente está chegando aqui numa área de transição, né, da Mata Atlântica para o Cerrado. Aqui faz um tempinho que eu não acesso, por isso que eu estou dando uma liberada aqui, para a gente passar melhor. Não sei qual dos tesourão está mais ruim. Paredão aqui, mas não sei. Caramba, bem densa mesmo. Oi? Bem densa, né? É. Aqui é uma parte mais fechadinha. Aqui dá pra gente passar aqui de boa. Um garizão aqui, se a gente já podar ele. Aqui é a trilha do Cerrado. Cerrado. Vai descer ali pra baixo? Tá? Uhum. Ó, só vou vencer esse paredão aqui. Tá, Acredite, nós vamos passar por aqui. Aqui é a nossa escada. beleza. Você ajuda aí? É, aqui eu só tô tirando mesmo uma parte, mas depois é no pé mesmo. Cuidado, Hélio. Cuidado, Hélio. Eu deveria ter trago o aerofacão. Mas ó, é só ir pisando nessa vegetação aqui que não dá nada. Tá. Olha só, vamos aproveitar que o cerrado... Tem uma escada aqui, ó. Viu, professor? O cerrado, ele é bem assim mesmo, tá? Quem olha de longe pensa que é um montaréu de mato. Sim. Mas na verdade é uma das maiores riquezas, né? Um dos biomas mais ricos do planeta. Olha aqui, ó. Essa é a nossa camomila nativa, a macelinha do campo. Então aqui a gente tem muito e está na época dela já de florada. Já tem uns... Minha avó fazia travesseiro de Marcelo. eu já fiz muito. Muito bom, calmante, Já fiz vários buquês também, usei como acrescentei num buquê de flores nativo aqui. No dia dos namorados para corrigir as burradas. Aí tem um capim gordura que a gente vai meio que passar por cima dele aqui. Essa trilha aqui deu para perceber que ela não foi feita manutenção ou não? Aham. Aí aqui, ó, caiu um canudo de piso com a chuva, ó. Olha lá, ela rompeu lá no meio, ó. Aham. Isso tudo acontece, né? Ainda mais nessa época do ano. Muita chuva. Passa por cima dela e vamos pra cá que a gente já chegou na trilha. Tem um buraco aqui, ó.
aqui a gente tá bem na transição. Aham. Então olha, deixa o pessoal chegar. Caramba, abrimos no peito, hein? Aí, Tomezão. Sem problema, sem alteração. O Enzo. Ô Enzo, Professor Enzo. pura disposição. O negócio é meio tenso, né? Bom, Cara, então aqui já tem cara de cerrado mesmo. vê a cara do Olha cerradão? isso. Ó, isso tudo, claro que tá bem alterado com capim gordura, né? Braquiário e tal sobre ele. Mas aqui o manejo ele é mais manual mesmo, luva na mão e ali tirando o que é de invasor, deixando mais que é do nativo. Aqui a gente pode até confundir, né? Mas a gente tem aqui o capim sapê nosso que os índios utilizam para fazer lá a cobertura, misturar no ó, aqui, que tá sobre, que é aquela ali, ó. E se deixar, cara, a gente acha que é braquiária e arranca, né? E hora acaba arrancando mesmo, que não tem jeito de separar muito o joio do trigo. Mas é assim, aqui a gente está diante de uma característica de vegetação nativa do local. Então, a macelinha do campo, as quaresmeirinhas do cerrado, camecrista, alecrim aos alecrins. Cerrado, muitas florzinhas polinizadoras, ó, que atrai muitos polinizadores, né? Ali a gente tem uma copaíba da mata que está bem na área de transição no cerrado. Atrás de vocês, a gente está plantando então o Bosque das Araucárias, que é um grupo de araucária que está pegando super bem nessa área alta do morro, né? Elas foram plantadas assim da nossa cintura para baixo, velho. Essas mudinhas aí. E olha o tamanho delas. 3 anos aí já. Nossa, pouco tempo até. Há pouco tempo. É que ela também é centenária, né? Árvores clímax. Então são exemplares aí de crescimento demorado. E no alto elas estão bem onde elas gostam, né? Sossegado. É. E aí quando a gente olha para lá, a gente vê o quanto a gente tem de vegetação. A gente vai atropelar, mas já que a gente atropelou um capim até aqui, vamos terminar de atropelar até ali. Para vocês verem aquela árvore lá, ó, a candeia. A árvore alta ali? É, A mais alta a lá. mais alta de todas. Ela é a candeia do cerrado. Ela que é o nosso principal indicador de que aqui trata-se de vegetação original, resquício original de Cerrado Paulista. Mas Maravilha. foi feito isso tudo, Marcelo? Foi feito antes de as grandes mídias, né? A TV Globo vir aqui, eles contrataram botânicos da USP, inclusive, que ficaram um dia inteiro laudando aqui, catalogando espécies, analisando o solo, composição do solo. E realmente é isso, né? Nossa origem é essa, recorrência de cerrado e Mata Atlântica. Maravilha. Né? Vamos ver como está o acesso. Olha isso. Que demais, que demais. Olha quanto polinizador. Só lembrando que a gente está na cidade. Olha lá o forrozão lá, o risca-faca rolando. Aham. Entendeu? Ó, outro formigueiro. Vou fazer um buquê para minhas filhas já e levar para ela. Copaíba do Cerrado. Cai no buraco. Seguinte, olha, candeia, os nossos ancestrais, nossos irmãozinhos que utilizavam isso antes dos recursos que nós temos hoje, utilizava muito essa madeira para incandescência, manter a incandescência da fogueira cada vez
por mais tempo, né? Por isso candeia, candeeiro. Lá embaixo tem uma quaresmeira. Aqui é a maior evidência, né, que nós temos, que é o do cerrado. Com esse tronco tortuoso, casco de E das jacaré, nossas ancestralidades. resistente a fogo. Né? A hora, né? Pra ela chegar nesse porte aqui, cara, ela sobreviveu a muitas coisas. Muito impacto das construtoras construindo esses prédios. E joga entulho daqui, joga montaréu de terra ali e ela aqui, ó, no solo dela, bem no meio do cerrado. E olha como ela tá cheia de link, né? Então é um bioindicador de ambiente mais puro possível. Independente, mesmo estando no perímetro urbano, fábricas, etc., quando você vê links, que é simbiose de algas e fungo, de cores diferentes, mais essa briófita que tá aqui, ó. Nossa, cara. Muito legal.